Você sabe o que é eleitor mediano? Conseguiria me dar exemplos? O eleitor mediano define quem ganha a eleição? Como Lula e Bolsonaro são exemplos dessa busca pelo eleitor mediano? Eu asseguro para você que até o final do vídeo essas respostas serão dadas e a forma como você enxerga os políticos pode mudar completamente. Para o entendimento dos assuntos a serem abordados nesse vídeo, é necessário que todos saibam que a nossa intenção é que quem assista entenda o que é o eleitor mediano. Focaremos numa linguagem menos didática, mais expositiva, para que o entendimento seja facilitado. Com isso, explicaremos o conceito de eleitor mediano dentro da teoria da escolha pública. Para explicarmos o conceito de eleitor mediano é necessário ter em mente alguns pressupostos importantes, como por exemplo, é uma distribuição normal, ou seja, em torno da média que se encontra o maior número de pessoas. O eleitor mediano está sempre se ajustando, não é fixo. Em alguma eleição ele pode estar em centro-esquerda, outra em centro-direita. Mas o importante é que os políticos buscam esse eleitor mediano, pois existem mais pessoas moderadas do que radicais numa sociedade, com distribuição normal. Com isso, é notável que nenhum eleitor ganhará eleição apenas com pautas de esquerda ou apenas com pautas de direita. Então, os políticos buscam atender os pontos centrais para atrair mais votos para sua campanha. Outro pressuposto é a informação completa. Por exemplo, os candidatos e os eleitores têm o conhecimento dos problemas e os candidatos também sabem da preferência dos eleitores, ou seja, sabem o que o povo quer que seja feito. Por isso, os políticos moldam suas estratégias na busca do eleitor mediano, pautando ideias, projetos que satisfaçam o eleitor mediano, pois sabem que assim estarão mais próximos de conseguirem sua eleição. Sendo assim, então, o que é esse eleitor mediano? Nessa imagem, a gente pode ver que a esquerda e a direita estão localizados no extremo, e no meio está o centro, que seria, nesse caso, o eleitor mediano. A gente sabe que um candidato não consegue se eleger apenas com ideais extremistas, então é de extrema importância que ele busque explorar o centro. A gente sabe que a média é onde tem a maior concentração de pontos, e que no nosso caso seria a maior concentração de eleitores, né, de pessoas que votam. Nesse caso, a nossa média está sendo representada pelo centro, o que nos dá a entender que no centro é onde tem a maioria dos eleitores. E também que no lado A e no lado B não tem tanta concentração de eleitores assim. Então é notório a necessidade de o candidato ele ter medidas centrais, ou seja, tender um pouquinho para o centro, para captar uma parcela dessas pessoas que estão concentradas mais perto da média, né? Mais perto do centro, para conseguir votos para si. Outro exemplo também que pode ser dado aqui é numa eleição presidencial. Vamos supor que temos dois candidatos e foram para o segundo turno. Temos o candidato A e o candidato B. O candidato A conseguiu ir para o segundo turno com um público de 1 a 4. Já o candidato B foi para o segundo turno com um público de 7 a 10. Então é natural que tenha uma luta entre esses dois candidatos para ver quem que vai assumir o público de 5 e 6. Então eles ambos vão tomar medidas centrais para conseguir atingir justamente esse público e assim alcançar a maioria dos votos, vencendo seu oponente para a presidência. uma forma tradicional dos candidatos a presidente se aproximarem desse eleitor mediano é pelas suas alianças, ou seja, quem é o vice, com quem se aliou no segundo turno, etc. Por exemplo, no ano 2021, a equipe de Bolsonaro pensou em nomear uma mulher ou negro para vice, que são camadas da população, camadas de eleitores que rejeitam, entendeu? Então, se eles conseguissem colocar um vice ali, eles iam conseguir mais votos e diminuírem essa rejeição nessa camada, entendeu? E isso é uma estratégia usada por diversos políticos, tá? Lula nomeou Alckmin como vice, que é mais ao centro. Ele fez alianças também com Simone Tebet, que também é mais ao centro. Ele fez alianças com pessoas extremamente relevantes do mercado, como alguns economistas, criadores do Plano Real. Então ele se aliou a pessoas que estavam em lados considerados como opostos aos de Lula, fazendo com que ele consiga aumentar seu número de votos. Ou seja, ele não ficou só nas pautas de esquerda, assim como o Bolsonaro também não ficou só nas pautas de direita. Ele pensou em algumas coisas que a gente vai citar daqui a pouco. Ele usou estrategicamente dessas coisas para conseguirem mais votos, tanto o Lula como o Bolsonaro. E é isso que a gente vai fazer e vai mostrar agora, com exemplos mais específicos.
Bom, sabemos que os políticos são capazes de fazer de tudo para conquistar mais votos no período de eleição, e o discurso é uma estratégia, talvez a mais importante, isso porque é através dela que é possível conquistar um grupo de eleitores. O Lula sabe fazer muito bem isso. Se analisarmos o começo de sua carreira política, seu discurso era visto de forma radical, considerado como um sindicalista com fogo de tentar fazer algo. Após tentativas frustradas de se tornar presidente, ele percebeu que teria que mudar. Reparem nessa fala do Lula. 67% do povo tinha medo da minha imagem de grevista. 70% do povo era contra a reforma agrária violenta. Portanto, então é o que a gente vê. Como as pessoas compreendem o que a gente vê. Então ele mudou seu diálogo e se mostrou um cara mais formal ou culto, ou dito por alguns como Lula, paz e amor. Se olharmos para seus discursos antigos, podemos perceber que ele desprezava o movimento feminista, mas ao passar do tempo, viu que esse grupo tinha um grande potencial de crescimento e adivinha, seu discurso mudou. Hoje, a maioria das mulheres votam nele. Às vezes, o desespero é tão grande de conquistar o maior número de votos possível, que ele acaba apoiando grupos rivais ao mesmo tempo, que é o caso do setor agropecuário e o MST. Então, é inegável que Lula mudou sua retórica de forma estratégica, a fim de atingir seus interesses, que era sua eleição. Com isso, a forma como ele foi enxergado pelas pessoas mudou. Ele foi reajustando seu discurso para agregar uma quantidade maior de votos, buscando o eleitor mediano. E conseguiu, visto que nas últimas 3 eleições que participou, venceu as 3. Ou seja, desde que ele mudou sua retórica, suas estratégias a fim de buscar o eleitor mediano, ele nunca mais perdeu uma eleição. Será que o Lula não seria um mestre do eleitor mediano? Agora vamos falar um pouco sobre Bolsonaro. Primeiro temos que entender como ele chegou até aqui e qual era o cenário que ele encontrou. Tá, o cenário ali, o Brasil estava passando por diversas crises políticas e econômicas e o Brasil tinha uma carência, ainda tem hoje, carência de lideranças no ambiente político. Então Bolsonaro surge como político de extrema direita, crítico ácido dos governos do PT. O Bolsonaro foi marcado por falas polêmicas, inclusive algumas delas mostraremos já já. Mas o fato é que, com esse cenário, ele conseguiu votos expressivos e lançou a sua candidatura para presidente em 2018. Agora vamos entender, com fatos, como Jair Bolsonaro também se adequa nessa busca do eleitor mediano. Em algumas das primeiras pesquisas eleitorais de 2018, Bolsonaro aparecia com cerca de 8% dos votos, algo extremamente baixo, provavelmente por ele ter apenas os votos do 9 e do 10 da imagem. Mas ele tinha muita dificuldade de se aproximar dos outros eleitores, ele estava muito focado na extrema-direita, como eu disse, do 9 e do 10, por conta de falas como essa. Poucos dias tu me chamou de estuprador do Salão Verde e eu falei que não estuprar você porque você não merece. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele, tá certo? Então certas coisas, eu já ouvi de alguns aqui, olha, ainda bem que eles dão umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. A gente precisa. Eu fui com meus 3 filhos, foram com a outra foi também, foram 4. Eu tenho um quinto também, o quinto deu uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, deu uma mulher. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país, né? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que a gente ainda não fez, matamos 30 mil. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavô de Dilma Rousseff. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim, com muito orgulho, se é para defender as crianças nas escolas. Tá, o senhor fala muito sobre a preservação da família, né? Então, no caso da adoção por casais gays, será que não seria melhor uma criança que está ali abandonada, viciada em drogas, jogada ali na rua, ser... eu prefiro ter um filho viciado do que um filho homossexual. Mesmo com essas falas consideradas radicais, Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil em 2022. É claro que diversos outros fatores afetaram isso, como citados anteriormente, do cenário caótico do Brasil na época, pela política brasileira ter passado por uma crise muito forte, tá? Ter carência de candidatos fortes na política. Mas o principal motivo do Bolsonaro ter ganho as eleições de 2018 foi que o eleitor mediano de 2018 era antipetista. E quem era o símbolo do antipetismo no Brasil? Bolsonaro. Tá? Mas em 2022 tudo mudou. Bolsonaro teve que concorrer com o cara que foi falado antes, o tal Luiz Inácio Lula da Silva, que é um líder político extremamente popular, querendo ou não. Tá? Então, o cenário não estava favorável para o Bolsonaro por conta da forma como ele governou durante os 4 anos, principalmente por conta da forma como ele administrou a questão da pandemia. Agora, reparem como o discurso, a forma de se portar, as falas mudaram com a aparição de Lula como candidato para 2022. Procuro tratar todo mundo igual.
A senhora está vendo uma medalha aqui na minha lapela. Tá? Essa medalha eu ganhei do Exército Brasileiro por mérito. Em 1978, um soldado negro, o Celso Negão, sumiu numa lagoa no campo de instrução do Exército Brasileiro. E eu me atirei na água, e a segunda vez que mergulhei, tirei o Celso Negão de dentro d'água. Se eu fosse racista, por exemplo, ou não se preocupasse com os negros, eu teria deixado morrer afogado, porque afinal de contas eu botei a minha vida em risco. A defesa da mulher é uma obrigação nossa. Nós tivemos vários programas, né? Além das quase 70 leis aprovadas. Tivemos o programa Qualifica a Mulher, que estimula ações que promovam a autonomia econômica das mesmas. Programa Mães do Brasil, para amparar mulheres no exercício de sua maternidade. Casa da Mulher Brasileira, também é outra ação nossa. E nós temos também um grande programa de microcrédito na Caixa Econômica Federal. Esse último programa, né, que busca inserir a mulher no mercado de trabalho com esse microcrédito, que ela pode fazer um empréstimo e abrir seu salão de beleza, por exemplo. Políticas como essa, o que você acha? Eu não sou homofóbico. Eu sempre defendi que as crianças em sala de aula não podiam ter aquela carga de material, né, que não era compatível com a idade, e nem os pais queriam isso. Então isso me valeu muito o processo. Então, essas pautas de costume, defesa da família, etc., contra a liberação das drogas, pesou bastante. Mas ao meu favor. Contra o pessoal, deixa não, se beijar. Sem problema, é quando cuida da tua vida. Quer beijar um cara, deixa ele beijar, né? Não cuida da tua vida, sempre foi assim. Nós tivemos um olhar todo especial para os pobres no Brasil. Eu me preocupo com aquele que levanta de madrugada para ir às ruas, vender algum serviço. E na pandemia, eles foram massacrados, foram obrigados a ficar em casa. Nós criamos o maior auxílio social para essas pessoas. Hoje, os pobres ganham R$600 por mês. Me acuso de não ter e olhar para o pobre? Qual é a tua opinião sobre isso, prezado padre? Tá. Com esses trechos, para mim ficou perceptível a mudança do tom do Bolsonaro, a mudança do discurso dele sendo mais moderado, não tão extremo como era antes, não tão radical como era antes, tá? Mas foi só por causa da concorrência do Lula que ele mudou o discurso dele, o tom do discurso dele? Não foi só por causa disso, tá? Esse foi um dos fatores, mas não foi o único. Tá? O governo Bolsonaro mostrou diversos problemas, e isso fez com que ele perdesse público, perdesse aprovação, perdesse popularidade, ou seja, perdesse votos. O eleitor mediano não era mais antipetista como foi em 2018. Então o Bolsonaro percebeu que ele tinha perdido o eleitor mediano, e ele sabia que perder o eleitor mediano significa perder a eleição. Por isso, em 2022, vimos um Bolsonaro numa incessante busca ao eleitor mediano, com diversos gastos e falas para ganhos eleitoreiros que são naturais em período eleitoral. Tá? Mas isso aconteceu porque ele percebeu que o cenário não era favorável para ele como era em 2018. Então ele precisava adquirir mais eleitores, precisava recuperar o eleitor mediano, entendeu? Então são uma soma de todos esses fatores que foram falados aqui. Por fim, tendo em vista termos práticos, a estratégia de buscar o eleitor mediano mais bem-sucedida é a que vai se vencer. Vimos que é algo que faz parte do jogo, é indispensável. Para vencer, se deve jogar da melhor forma possível. Assim sendo, os políticos só a usarão para maximizar seu resultado. Falando agora sobre Lula e Bolsonaro, os exemplos mostrados deixam claro como, por mais que eles sejam rotulados como esquerda e direita, de forma extremamente polarizada, durante a campanha ambos adotam estratégias para ganhar mais votos, pois perceberam exatamente o que foi falado nesse vídeo, que não é possível vencer uma eleição apenas com pautas de esquerda ou apenas com pautas de direita. Ambos se mexeram nessa linha, convergindo para o eleitor mediano considerado mais ao centro. E foi Lula que soube melhor usá-la e, por conseguinte, ganhou. Como dito, o modelo apresentado é apenas teórico, uma abstração da realidade, mas a semelhança com os políticos brasileiros não é mera coincidência. O estudo do eleitor mediano facilita o entendimento das ações dos políticos, em busca do seu interesse próprio, que é ser eleito ou se manter no poder.